Bom, pessoal, boa noite. Vamos fazer aqui a resolução, né, do nosso exercício. Já fizemos aqui anteriormente, mas com um probleminha técnico eu não estava conseguindo gravar. Agora eu estou gravando só para que vocês tenham o material para estudo de vocês sem maiores problemas, tá? Bom, primeiro passo, a gente precisa adequar a nossa resistência do traço de concreto com o uso do desvio padrão. O projeto tinha falado lá uma resistência de 35 MPa e dado um desvio padrão de 4. Aplicando aqui no FCJ, esse J aqui é de dias, né? Ou seja, o FC no 28º dia, né? Que é o 28º dia, que é o dia que nós fazemos o rompimento do nosso corpo de prova, eu chego em 42 MPa, tá? Eu já estou adequando aqui, arredondando, porque fica mais fácil para usar o ábaco de Abrams, tá? Lembrando que esse exercício é o exercício que nós vimos, foi deixado para casa da aula 13, tá? Essa aqui é nossa aula 14 de tecnologia do concreto. Fator água-cimento, foi dado lá a informação que eu estou usando um cimento CP544 e a resistência, que eu já descobri aqui do meu concreto, de 42 MPa. Cruzando essas duas informações, eu chego no meu fator água-cimento 0,50. Eu acredito que aqui seja a parte mais complicada que, em geral, eu observo na elaboração de um traço de concreto. Bom, o que eu faço aqui? Não tem segredo, tá? Eu venho aqui 42 MPa, venho com uma régua, tá? Aqui eu estou colocando no olho. Chego aqui na resistência do cimento, né? Que são essas linhas inclinadas, interpolo e desço. Cheguei aqui no 0,50 do fator água-cimento, que já foi colocado aqui. O passo 3 é a quantidade de água por metro cúbico de concreto. Já tinha informação do enunciado do exercício que o abatimento, o slump test, é 90 MPa. E aí eu interpolo, né, cruzo isso com o diâmetro máximo do agregado graúdo, que também foi dado, que é 19 milímetros. Para isso, eu vou lá na segunda tabela que a metodologia ABCP me informa, que é essa aqui. O 90 está aqui, o 19 está aqui, cruzei, cheguei aqui em 205 litros de água por metro cúbico de concreto. Então já é mais uma informação que eu tenho dessa receita de bolo, já foi colocado aqui também. Parto agora para o consumo de cimento. Faço uma regra de 3, eu sei o fator água-cimento, eu sei a quantidade de água por metro cúbico de concreto. Fiz essa regra de 3, chego na quantidade de cimento para 1 metro cúbico de concreto. 410 quilos por metro cúbico de concreto. Uma grande quantidade, tá? A título de curiosidade, existem algumas normas de algumas estruturas que falam um mínimo de peso, né? Um mínimo de quilo de cimento que eu tenho que ter por metro cúbico de concreto. Então aqui é uma quantidade alta, tá? Bem alta até. Bom, passo 5, aqui também surge um pouquinho de dúvidas, tá? Então eu quero saber quem é o meu agregado graúdo, né? Sua quantidade. Então aqui eu faço uma outra interpolação, que é o módulo de finura, que diz respeito à areia, ao agregado miúdo. Interpolo isso mais uma vez com o diâmetro máximo do agregado graúdo. E aí eu estou utilizando mais uma tabela, que é a terceira tabela que a metodologia ABCP nos dá. Que é essa tabela que ela nos dá o volume unitário,
ou seja, o volume considerando-se os vazios entre as partículas, entre os grãos, entre os agregados, no caso aqui entre os agregados, graúdo. Então eu interpolo mais uma vez aqui, 2,6 com 19, estou chegando aqui nesse volume unitário de 0,690. 0,690 metros cúbicos de brita para cada metro cúbico de concreto. Mas eu não quero saber o volume, eu quero saber o peso, quanto em peso de brita estou usando. Venho aqui, calculo o peso, vai ser massa unitária, porque eu estou considerando os vazios. A tabela da ABCP está me dando os vazios, por isso que eu uso nessa fórmula a massa unitária e não a massa específica. Multiplicado por esse volume que a tabela nos deu, chego aqui em quase 1.000 quilos, né? 1.000 quilos de brita por metro cúbico de concreto. Vou para o passo 6, agregado miúdo. Então eu uso essa fórmula, volume de miúdos igual 1, abro parênteses, tenho aqui peso do cimento sobre a massa específica do cimento, a mesma coisa com a brita, mesma coisa com a água. A fórmula está trabalhando com massa específica. Então, quando eu for descobrir o peso, eu também vou usar a massa específica e não a massa unitária. Por que a fórmula trabalha com a massa específica? O cimento só nos é informado a sua massa específica, não a sua massa unitária. Então, por esse motivo, eu também, quando for descobrir o peso do meu agregado miúdo, a massa do meu agregado miúdo, eu utilizo na sua fórmula o volume específico, a massa específica. Substituindo os valores, que são todos conhecidos, peso de brita, massa específica dos materiais, peso de cimento, massa específica do cimento e da água, lembrando que a massa específica da água não é dada, mas é conhecida, é 1.000. Continuando aqui nessa equação, chego em 0,292 metros cúbicos de areia por metro cúbico de concreto. Lembrando que esse volume é um volume específico, ou seja, sem vazios entre as partículas. Por ser um volume específico, utilizo massa específica aqui na fórmula e descubro o peso de 773,8 quilos de areia por metro cúbico de concreto. Por fim, a última informação, que é a nossa principal pergunta, qual que é o traço unitário desse traço que foi dado com as diretrizes do enunciado do exercício? Lembrando que o traço é sempre 1 de cimento para tanto de areia, para tanto de brita, para tanto de água. Para decorar isso é fácil. O cimento é sempre o primeiro, o mais nobre. Depois eu vou do menor para o maior e por fim a água. Então quem é menor? A areia é menor que a brita e a água no final, tá? Isso é um macetinho, a gente não erra nunca. Fazendo aqui as proporções de peso de cimento em relação à areia, em relação à brita, em relação à água, eu chego nesse traço unitário de 1 de cimento para 1,89 kg de areia, para 2,44 kg de brita, para meio quilo de água. Então essa foi a nossa correção da aula 13, hoje nossa aula 14 de tecnologia do concreto. Deixo aí no Classroom mais um exercício para vocês. Agradeço, a atenção de todos, a compreensão com os problemas técnicos aqui para a gravação de nossa aula, mas ainda bem deu tudo certo. Vou conseguir postar aqui essa correção para que vocês tenham esse material de apoio. Uma boa noite a todos, bons estudos. Muito obrigado.